Estamos começando a nossa sexta aula dessa série de 10 lives que a gente está fazendo para ensinar para vocês como é que a gente fideliza os nossos clientes, o que a gente tem que fazer para fidelizar mais de 80% dos nossos clientes. É assim que aconteceu comigo em todos esses anos. É claro que com os anos a gente vai acumulando clientes, né? Então a gente vai fidelizando e vai acumulando. Mas acontece também o inverso. Acontece de pessoas que, infelizmente, passam os anos e vão ficando cada vez com menos clientes. Por que será que isso acontece? Acontece muito porque a gente não se atualiza. A gente não entende que a gente precisa sempre se manter moderno, que a gente precisa sempre entender o que está acontecendo, que a gente precisa sempre entender o que eu preciso fazer para que o meu cliente esteja sempre comigo. Não é um processo fácil, é um processo que demanda também a gente querer aprender, a gente querer se desenvolver, mas fidelizar o seu cliente é talvez a forma mais segura que você tem de garantir a sua carreira. Então, é sobre essas questões de fidelização que nós estamos falando todos esses dias. Já foram 5 aulas, né? Semana passada, de segunda a sexta, nós fizemos aulas às 8h30 da manhã, todos os dias. E essa semana, a gente inicia a semana com mais um tema sobre a fidelização. Então hoje nós estamos na sexta aula. Para quem perdeu alguma das aulas e quer assistir, é só acessar o meu canal do Telegram. O meu canal do Telegram é super simples de acessar. Vocês entram aí na minha bio e tem um link. E esse link leva vocês ao Telegram. Então o primeiro link que aparecer quando vocês clicarem é o canal. E aí nesse canal a gente vai divulgar as lives na íntegra, né? Para que vocês entendam todo esse processo e para quem perdeu. Enfim, então, para quem não me conhece, está aqui pela primeira vez, bom dia. Eu sou Natália Lima, cabeleireira, assim como vocês, e ajudo cabeleireiros a fidelizarem mais de 80% dos seus clientes. Só para contar rapidamente um pouquinho do que eu faço, do meu trabalho, além de cabeleireira, né? Tem um tempo, então tem mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, que eu resolvi usar todo o conhecimento que eu tinha para ajudar outros profissionais. E aí, nesse processo de ajudar outros profissionais, eu comecei primeiro estudando, primeiro escrevendo muita coisa. Eu sempre utilizei essas técnicas dentro do meu salão. Então, sempre utilizei técnica de desenvolvimento pessoal, técnica de crescimento, mesmo sendo cabeleireira, eu sempre fiz isso, sempre estudei outras áreas e é uma coisa que eu sempre recomendo para vocês, né? Sempre falo para vocês que nós somos cabeleireiros e não devemos só estudar como fazer mechas, como fazer corte. A gente precisa estudar tudo que envolve o relacionamento interpessoal, porque a gente está diretamente ligado com pessoas todos os dias, seja com as nossas clientes, seja com a equipe que está lá dentro do salão. Então, por isso é importante a gente estudar outras áreas, não ficar somente achando que a gente precisa estudar mecha e corte. E aí eu estudei muito ao longo desse tempo, sempre amei fazer treinamentos dentro do meu salão, isso eu já faço há 12 anos, sempre amei ensinar, sempre dei cursos. E aí, de um tempo pra cá, eu resolvi seguir muito nessa carreira de consultoria para cabeleireiros. Faço consultorias presenciais, agora elas estão acontecendo online, né, por causa do momento que a gente está vivendo, mas é momento de aprender nesse momento, é momento que a gente tem que usar ao nosso favor, porque se a gente retorna desse momento todo de pandemia que a gente está vivendo, da mesma forma como a gente saiu, é provável que a gente dure muito pouco tempo em alta na nossa profissão. Então vocês estão aqui, vocês estão me ouvindo e eu acredito que se vocês estão aqui fazendo isso, é porque já são profissionais bem à frente, né? Já são profissionais mais desenvolvidos.
Então já tem um pontinho aqui pra gente que tá aqui conversando. Mas é isso mesmo, nesse momento a gente precisa se repaginar, entender o que vai vir de novo nesse momento, o que vai acontecer pós-pandemia que a gente precisa estar preparado. Então nessas aulas que a gente fez, a gente falou sobre os detalhes que envolvem o nosso trabalho, né? O que é um detalhe, o que é a obrigação do cabeleireiro, o que eu preciso fazer que vai chamar a atenção da minha cliente e vai fazer com que eu fidelize muito mais as minhas clientes. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que eu estou fazendo de errado. Então, nós falamos sobre tudo isso, certo? E hoje, nós vamos falar sobre não escutar o nosso cliente é um dos principais problemas da fidelização. Está sobre um dos temas mais com dificuldade do cabeleireiro dentro do salão. Por que isso está acontecendo, né? Por que a gente tem essa dificuldade em escutar o cliente? Por que a gente tem a dificuldade em entender que o nosso cliente, ele tem a opinião dele e que eu preciso reformular a minha forma de atender, a minha forma de compreender aquele cliente para que eu execute um serviço bem feito. Então é sobre isso que nós vamos falar nessa live de hoje. E eu separei 3 principais tópicos, é assim que eu tenho feito em todas as aulas para ficar mais fácil, mais didático também. Então, o que é escutar um cliente? Por que a gente não escuta o nosso cliente e por que esse processo é tão importante na fidelização? Então, bom dia para vocês que estão aí. Vamos começar, tá certo? Bom, o que é escutar um cliente? A gente já falou em outra aula, eu expliquei detalhadamente para vocês a diferença entre ouvir e escutar. Já que ouvir era só aquilo que o nosso ouvido capta e essa definição, ela tá lá no dicionário. Não é uma definição que eu inventei não, tá? Ouvir é aquilo que o ouvido capta, enquanto escutar é aquilo que o ouvido capta, a gente transforma em mensagem para o nosso cérebro e consegue fazer alguma conclusão, ou seja, dar um diagnóstico, dar uma opinião sobre aquilo que a gente escutou. E eu tenho uma grande impressão de que dentro do salão a gente está acostumado simplesmente, quando está, a ouvir o cliente. Então tem gente que nem ouve, nem consegue ter esse tempo ou nem consegue ter esse processo, nem entende que isso é importante, mas está acostumado somente a ouvir. Enquanto o correto é a gente escutar o nosso cliente. Então como é que eu faço para escutar o meu cliente, Nath? Em primeiro lugar, escutar um cliente, para que eu consiga escutar um cliente, eu devo ficar mais em silêncio do que falando, ok? Então, o processo de escutar, ele é mais em silêncio do que falando, que é também o inverso do que acontece no salão. Normalmente, o cabeleireiro tem aquela tendência a falar muito mais, então a já sair falando como é que tá o cabelo da pessoa, o que ele acha que tem que fazer, o que tem a respeito daquele fio, como é que ele tá, enfim, a gente já sai falando. Quando, na verdade, o processo de escuta, ele é um processo de perguntas e respostas, sendo que essas respostas, elas são dadas pelo cliente. Então, a gente precisa ficar muito mais em silêncio, a gente precisa reconhecer muito mais aquele cliente no detalhe, através do quê? Das coisas que ele fala. Então, a gente precisa prestar mais atenção nas coisas que o cliente fala. Pergunto e o cliente responde. Normalmente, eu posso fazer perguntas abertas e fechadas. Quando, por exemplo, quando foi a última vez que você cortou? É uma pergunta fechada, a pessoa vai dar uma resposta certa. Foi há 3 meses, né? Como eu posso fazer perguntas abertas e que são as mais interessantes para o nosso trabalho? Então, por exemplo, como você costuma arrumar o seu cabelo? É mais interessante esse tipo de pergunta, porque daí você entende, a cliente vai falar mais coisas. Eu costumo arrumar assim, eu tenho o hábito de fazer escova todos os dias, ou eu não consigo fazer escova todos os dias. Por exemplo, uma pessoa que não consegue fazer escova todos os dias e já tem uma textura de cabelo ruim, você já tem que entender que o que você precisa fazer precisa facilitar o dia a dia dela.
Ah, não, mas eu tenho que fazer o meu trabalho para o cliente sair bonito do salão. Será? Porque o processo que você faz é ali, naquele momento. É como comprar uma roupa, né? Ah, a roupa era tão bonita, mas cheguei em casa, lavei e ficou toda desbotada ou ficou cheia de bolinha. Então o cabelo é a mesma coisa. A gente tem que fazer um cabelo na cliente que a cliente chega em casa e fale assim, nossa, tá mais fácil de eu cuidar, ele tá ficando mais bonito todos os dias. Ela pode até dizer, ah, não tem nada como sair do salão, né? Nada como fazer uma escova no salão, nada como lavar no salão. Ela pode até dizer isso a respeito do nosso trabalho. Mas o nosso trabalho precisa facilitar o dia a dia dela. Essa é a única maneira que ela vai lembrar de você com bons olhos todos os dias. Ela precisa lembrar de você de uma maneira boa. Se ela lembrar de você todos os dias, olhar no espelho e falar assim, meu Deus, olha como tá meu cabelo, que cagada que aquele profissional fez, ela não volta mais, certo? Então, o processo de escuta, ele é muito importante. E ele é uma escuta do que o cliente fala, ok? Outra coisa, será que é somente aquilo que a gente fala, aquilo que a cliente fala pra gente que conta? Será que somente isso faz diferença nesse processo de escuta? Do diagnóstico, né? E de todo o processo. Será que aquilo que a cliente faz, os gestos que ela demonstra, a maneira como ela toca no cabelo, será que isso também não faz diferença? Eu sempre falo pra vocês que estudei muito sobre visagismo. E no visagismo, a gente aprende que às vezes mais importa o que a cliente faz de gesto, a maneira como a cliente está usando do que propriamente o que ela fala. Às vezes o que ela fala não condiz com o dia a dia dela e de repente até com o que ela gosta, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, pessoa que passa a mão assim no cabelo, normalmente gosta de cabelo liso e longo, né? E uma pessoa que, por exemplo, faz movimento para cima, ela quer que o cabelo dela esteja armado, volumoso, talvez com ondulação. Isso é uma regra do visagismo só para demonstrar um exemplo para vocês. Então, muitas vezes, a gente está pensando que somente o que a cliente fala, somente aquilo que eu pergunto para a cliente é que faz diferença. E tem muitas vezes que, na verdade, basta a gente observar. Então, eu preciso fazer perguntas e aqueles gestos precisam dar o aval daquelas respostas. Dá pra entender? Aqueles gestos, eles precisam assinar embaixo. Eu preciso ver assim, nossa, ela falou pra mim que gosta de volume e o gestual dela, né, o gesto que ela faz é realmente de uma pessoa que gosta de volume. Por quê? Porque ela coloca o cabelo dela pra cima. Nossa, ela falou pra mim que gosta de cabelo liso, mas toda hora ela tá levantando o cabelo. Então, será que esse gesto, ele tá compatível? E aí, o que eu vou fazer? Vou fazer uma terceira pergunta, vou fazer uma terceira análise. Olha, você gosta disso, mas você passa a mão no seu cabelo assim. Por que você passa? Ah, porque eu não gosto desse frizz. E a cliente sempre vai confirmar. É incrível como as perguntas do visagismo fazem muito sentido. A cliente sempre confirma aquilo que a gente perguntou, aquilo que a gente precisa saber. Mas você precisa sempre ter esse processo. Então, saber que existem perguntas a serem feitas, que essas perguntas elas precisam ser algumas fechadas, porém algumas abertas, que eu preciso mais escutar do que falar e que muito mais importa, às vezes, os gestos que essa pessoa faz do que propriamente o que ela está falando, beleza? Bom, e você normalmente é daquele profissional que insiste que não vai fazer aquilo porque não vai ficar bom, porque na verdade é você que não quer fazer? Então, por exemplo, a cliente quer fazer um cabelo loiro, porque ela quer fazer muito loira, tal, não sei o quê. E aí o profissional não quer fazer aquele trabalho e insiste que não vai ficar bom para aquela cliente. Ou é um serviço mais difícil, ou é um serviço que ele acredita que não vai ficar legal para aquela cliente, enfim. Aí você é daquele profissional que simplesmente insiste que não vai ficar bom, porque na verdade você não quer fazer aquele serviço. E isso é um erro fatal na fidelização. Ela vai até fazer com você algumas vezes, mas logo você vai perder essa cliente. Logo ela vai sacar que você, na verdade, não quer fazer. Ou ela vai em outro profissional e vai dizer assim,
eu tô há muitos anos com aquele profissional, eu gosto dele, mas ele não quer cortar meu cabelo curto. E faz tempo que eu falo pra ele pra cortar meu cabelo curto, mas ele acha que eu não vou gostar, que não vai ficar bom. E aí você perde o cliente simplesmente porque você não quis executar um trabalho nela que ela queria. Isso acontece com muita frequência no salão, o inverso também é verdadeiro, então vou explicar pra vocês. Quando a gente tem uma cliente que a gente entende muito ela, que a gente gosta muito dela, né, que a gente sabe que ela de repente chegou simplesmente num dia no salão e disse: eu quero cortar meu cabelo curto hoje. É importante sim você fazer um diagnóstico e você entender se aquela mulher tá querendo cortar aquele cabelo curto hoje porque deu um surto nela e amanhã ela volta chorando no seu salão, ou simplesmente porque ela realmente quer. Então, faça essa análise. Agora, insistir em não fazer uma mudança com uma cliente, então, por exemplo, a cliente sempre tem falado pra você que quer cortar o cabelo curto. Tem falado todas as vezes e você tá adiando, você tá segurando isso. Ah, não, porque você não vai gostar, tal. É um erro. Porque a gente precisa deixar muito claro para uma cliente. Isso acontece, por exemplo, já aconteceu comigo um caso de uma pessoa ruiva. Vou dar um exemplo pra vocês. Essa mulher, ela era sempre loira, e um dia ela quis ficar ruiva. E eu disse pra ela: você tem certeza? É isso mesmo que você quer? Nath, eu tenho, eu peguei várias referências, eu queria experimentar. Bom, então tá bom. Então vamos marcar esse ruivo, fiz toda a análise. E aí essa mulher levou um susto. Então, quando ela se viu ruiva, ela assustou. Aí ela voltou na outra semana dizendo: Nath, eu não sei se eu tô gostando, eu não sei se combinou comigo, se é isso mesmo que eu queria, parece que eu gostava de ser loira. E aí, mas eu deixei muito claro pra ela que aquela era uma decisão dela, que eu precisava como profissional executar pra que ela ficasse feliz e que ela não fosse procurar outra pessoa. Porque senão, naquele momento, ela queria tanto aquele cabelo ruivo que era muito provável que ela fosse procurar outra pessoa para fazer caso eu não quisesse, entende? Caso eu não permitisse que ela fizesse aquele cabelo. E a minha opinião era que o cabelo loiro era mais bonito para ela. Mas então eu deixei muito claro: olha, eu amo o cabelo loiro em você, mas nós temos que experimentar. É uma mudança, se você quer mesmo fazer isso, vamos experimentar, não tem problema. Agora, entenda o processo. Você vai fazer um cabelo ruivo, para você retornar no cabelo loiro é assim, assim, assim. Você vai precisar de tanto tempo para retornar nesse cabelo loiro, você vai precisar de fazer tal manutenção para esse cabelo ruivo, né? E assim por diante. Enfim, ela é minha cliente até hoje, porque ela não gostou, entende? Nossa, mas você fez um cabelo que ela não gostou e ela é sua cliente até hoje. Sim, porque ficou muito claro dentro do processo, dentro da nossa conversa, ficou muito claro entre eu e ela que na verdade aquela era uma decisão dela e como profissional eu tinha que cumprir. Eu tinha que fazer aquilo para que eu não perdesse ela como cliente definitiva, porque ela poderia ir num outro lugar, de repente fazer esse ruivo gostar, né? Não porque eu não tivesse feito o ruivo, mas porque ela podia ter gostado, assim como ela poderia ter gostado comigo. E aí, de repente, ter falado assim: ah, mas esse lugar aqui tem um preço melhor e eu gostei também. Ou, ah, esse lugar aqui me trataram bem também. Enfim, a gente nunca pode perder uma cliente. A gente tem que confiar, lógico que uma cliente pode ir e vir. Às vezes acontece muito isso, principalmente quando abre salão novo e tal. Mas a gente tem que confiar muito que a gente faz um bom trabalho e a gente não pode deixar essa cliente... Mas a gente não pode deixar essa cliente aos ventos, né? Achando que tudo bem, que ela pode sair, que ela pode ir embora e a gente vai estar sempre ali. Não, a gente tem que fazer um processo dia a dia para garantir que a gente tenha sempre essas clientes ali com a gente. E esse processo dia a dia, ele não pode ser um processo que enjoe. Daí eu queria dizer para vocês, puxando esse gancho do processo que enjoe, uma analogia sobre uma vitrine de uma loja. Vamos imaginar que a gente vai para um shopping, né? E parece que a gente vai no shopping essa semana, na semana seguinte a gente vai e tá tudo novo, né? A vitrine tá toda nova. Não sei se vocês sempre têm essa percepção. E vitrine é para isso mesmo. Então a vitrine do shopping ela precisa ser mudada a cada tantos dias, porque se ela não for mudada, provavelmente o cliente não entra, porque o cliente sempre tem que ter aquela sensação de que alguma coisa mudou, de que alguma coisa tá nova. E isso é uma analogia que eu faço para vocês entenderem que
O cliente, ele sempre quer novidade. Ele sempre precisa ver em você, seja na sua aparência, seja no seu cabelo, seja nas coisas que você usa, seja no atendimento que você faz, nos detalhes que você aplica dentro do seu processo de atendimento, seja nos cursos que você executa, nas tendências que você traz, enfim, o cliente sempre tem que te ver como uma vitrine. Se você passar 10 anos do mesmo jeito, cortando com a mesma tesoura, fazendo o mesmo tipo de cabelo, o mesmo tipo de corte, você com uma aparência 10 anos igual, provavelmente você vai ficar somente com os clientes que têm esse perfil muito conservador, né? Então, o cliente que não muda, o cliente que não faz nada de novo, provavelmente você vai ficar somente com esses clientes. Vai ser muito difícil você conseguir fidelizar clientes mais modernos, clientes novos, clientes que exigem uma mudança. E hoje, no momento que a gente está vivendo, não esse da pandemia, né? Eu digo nos dias de hoje, as pessoas, elas querem cada dia mais, cada segundo mais mudança. Elas enjoam muito fácil das coisas. E para elas enjoarem do seu cabeleireiro também é muito fácil. Então nós estamos num momento ainda mais difícil de fidelização. Por quê? Porque eu preciso me manter todo instante atual. Eu preciso me manter e atual não quer dizer, fiz um curso. Eu preciso me manter em todos os aspectos e principalmente visuais. Eu não sei se vocês se lembram, em uma das aulas eu falei muito sobre a comunicação, que a gente tem que tomar cuidado em fazer a comunicação certa com o nosso cliente. Senão o cliente acha que a gente está... Por exemplo, a gente faz curso a cada semana. Se você não comunica, se você não fala para o seu cliente, essa semana eu fiz um curso assim, 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 e ele disse assim, e nesse curso eu aprendi tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu acho que aplica muito em você. Se você não comunica isso com 100% dos seus clientes, eles não saberão que você estuda, por exemplo, tá? Se você não coloca lá no seu Instagram as coisas que você faz, as tendências que você traz, se você não coloca que você só trabalha com produtos legais, se você não expõe isso para o seu cliente, dificilmente você vai conseguir transmitir isso na comunicação. O cliente não vai adivinhar. E aí ele acha que você não mudou nada. Então, mesmo por exemplo, nesse momento de pandemia, quem está sumido, eu preferi ficar sumido porque eu não estou trabalhando mesmo, estou fazendo outras coisas. Dá manutenção na sua carteira de clientes, dá manutenção no seu processo de carreira. O que é dar manutenção? Mostre a sua cara para os seus clientes, mande uma mensagem para dizer que você está ali, que você está fazendo o curso, ou essa semana eu fiz tal curso e vai ser muito importante para o nosso momento de volta. Enfim, mostre a sua cara, porque se você não fizer a vitrine da sua carreira, se você não demonstrar isso tudo, você não se vende. E dentro do processo de fidelização, faz parte você se vender. Você precisa mostrar para o seu cliente o que você está fazendo. Então assim, por exemplo, nós estamos aqui fazendo essa live e eu tenho várias clientes que me seguem, certo? Que, lógico, não assistem as lives porque não é para elas, né? Elas não vão ficar aqui assistindo um conteúdo que não é para elas. Eu tô fazendo esse conteúdo para vocês que são cabeleireiros. Porém, todos os dias eu recebo alguma mensagem de alguma cliente dizendo alguma coisa referente às lives. Posso até compartilhar com vocês. Então, elas estão vendo que eu estou fazendo alguma coisa nesse momento. Mesmo no momento que a gente está parado, né? Elas estão vendo que eu estou fazendo alguma coisa. Então eu posto que eu estou fazendo aqui as lives para vocês, eu posto que estou fazendo as consultorias, porque eu realmente estou. Toda hora que eu faço um curso online, eu posto que eu estou fazendo esse curso online. E com isso, elas sabem que eu estou em movimento, elas sabem que eu não estou parada. Então isso faz com que elas entendam que, apesar da gente estar nesse momento parado, eu continuo o meu processo de evolução na minha carreira, que eu tô acompanhando o momento, que eu sei que eu preciso voltar assim, ou X, ou Y, enfim. Mas então a gente tem sempre duas questões, a gente precisa sempre correr atrás da nossa carreira, mas a gente precisa comunicar para nossa cliente, senão
a nossa cliente não vai entender que a gente está nesse movimento, que a gente está crescendo, que a gente está evoluindo, entende? Então a comunicação ela é muito importante. Então ficou claro a questão da vitrine, que nós somos vitrine do nosso trabalho e assim, é diferente de um trabalho que você trabalha atrás do computador e você não precisa ser vitrine de nada. A roupa que você está utilizando não interessa, só interessa aquilo que você pensa, só interessa aquilo que você escreve, enfim. Mas no nosso caso, a gente é muito vitrine. A gente é muito aquilo que o cliente vê na gente, em todos os aspectos, aquilo que a gente fala. Para eu comunicar com uma cliente um curso novo, não é assim, eu fiz um curso novo. O que desse curso novo eu posso oferecer para essa cliente? O que desse treinamento, por exemplo, eu fiz um treinamento de uma linha de produto da Kerastase que foi lançada, né? Recentemente, nem chegou ainda, mas eu já fiz o treinamento que foi online. Eu já pensei em clientes que podem utilizar aquela linha e eu já mandei mensagem para essas clientes dizendo, olha, a linha tal, né, a marca tal, isso para qualquer marca que vocês trabalharem, tá bom? Nossa, a marca tal tá lançando um produto que vai ser muito bom para você, que vai ser muito importante para você. Assim que a gente retornar, já tem esse produto para resolver aquele seu problema, por exemplo. Então, por que eu consigo fazer isso? Porque lembra lá na nossa primeira aula, para quem estava aqui e assistiu, na nossa primeira aula eu disse para vocês, escrevam todas as clientes que vocês têm. E eu tenho isso. Então, toda vez que eu preciso oferecer alguma coisa para alguma cliente, lógico, eu não fico aqui pensando na minha cabeça, é para essa, para aquela. Eu vou na minha lista de clientes e vejo, essa cliente tem o perfil, essa cliente tem o perfil, essa cliente tem o perfil e assim por diante. Eu vou fazer, por exemplo, um evento para as minhas clientes de lançamento de alguma coisa, de algum produto, de algum serviço, que é outra coisa, mas a gente fala em outro dia sobre isso, é outra coisa muito, muito, muito legal para fidelização, certo? Mas eu vou lançar algum serviço diferente para as minhas clientes. Eu vou na minha lista e eu vou ver o perfil. Então, por exemplo, eu já tive eventos que eu convidei uma cliente e não convidei a outra. Aí essa outra fala assim, nossa, você fez tal evento e não me convidou. E aí eu vou falar pra ela o seguinte, eu não te convidei porque essa linha ou esse serviço, ele não é legal pro seu cabelo. Então, se eu fizer esse processo no seu cabelo, não seria legal. Exemplo, tá? Porque você gosta de cabelo volumoso e esse procedimento é para um cabelo liso, por exemplo. Então, olha só, eu consigo, com uma lista de clientes escrita, eu consigo oferecer diretamente para o meu cliente aquilo que ele precisa. E aí eu tenho uma fidelização mais certa, certo? Bom, vamos para o próximo tema. Antes de ir, eu vou ler aqui o que vocês escreveram para eu não ficar perdida, tá bom? Tem um aplicativo da L'Oréal, Style My Hair, deve chamar Style My Hair, né? É bem legal, que dá pra ter uma prévia de como ficaria as cores. Que legal. É pra ver as cores do cabelo. Provavelmente você falou isso quando eu tava falando do ruivo, né? Então eu acho bem legal essas alternativas que a gente tem hoje. Isso foi a Bruna que falou. Vamos lá. Os clientes veem que você está em movimento e você se faz lembrado. Com certeza, quem não é visto não é lembrado, né? Uma coisa um pouco super óbvia, que quem não é visto não é lembrado. Então, mostrar para o cliente dentro das minhas redes, dentro da forma como eu comunico com o meu cliente, se eu tenho WhatsApp, o que eu posso mandar? Posso mandar uma arte que eu posso elaborar eu mesmo? Tem tantos aplicativos para fazer, de, por exemplo, cuidados em casa. Eu posso fazer um vídeo, gravar um vídeo e mandar para minha cliente como é que ela cuida do cabelo. Eu posso dizer mandar uma mensagem de apoio, esse momento vai passar. Enfim, eu preciso manter a comunicação com a minha cliente de alguma forma, seja direta, né, através, por exemplo, de um telefone e tal, seja indireta, através do Instagram, que eu sei que todas as minhas clientes me veem. Estar em movimento faz com que as coisas aconteçam. Gente, sem dúvida, isso é meu lema. Eu acho que a gente tem que estar em movimento sempre, em todos os aspectos. Nada acontece por acaso e ninguém tem mais sorte que o outro. Só acontece coisas, por exemplo, eu vou compartilhar até uma coisa ruim assim pra vocês. Eu já tive que fazer 3 infiltrações no meu braço, porque sempre tive muita dor.
E aí eu descobri que eu tinha dor por causa do movimento da prancha, principalmente, tá? E aí hoje eu não executo nada que tenha prancha. Porém, enfim, muitos anos com essa dor. Eu acho que vários de vocês até têm esse problema, né? Podem compartilhar disso também. Mas isso nunca foi um problema que eu disse assim, isso vai me impedir de continuar. Ou, eu vou parar de fazer tal coisa que eu faço, eu vou parar de fazer cabelo porque meu braço dói, sabe? Eu sempre busquei alternativas para exercitar, para melhorar, para ter mais movimento, para ter menos dor, enfim. Mas nunca pensar em desistir por causa de um problema. Então, assim, por que isso? Eu tô dizendo isso pra vocês? Porque é o movimento. Movimento gera movimento. Se eu paro, se eu recuo e falo assim, tô com esse problema agora e agora tô comprometido, não vou mais fazer nada, você não vai mais fazer nada mesmo, entendeu? A sua carreira vai parar, os seus clientes vão parar de vir. Então, quanto mais lamentação, quanto mais problema, menos cliente você vai ter. Então, trazer sempre o movimento para sua carreira faz com que o movimento gera movimento e aí você tem cada vez mais cliente, você tem cada vez mais ânimo, cada vez mais fôlego para o nosso dia a dia, que não é fácil, né? Nós não estamos falando aqui que é um mar de rosas, porque não é. Não é fácil, é um monte de coisa que a gente tem que fazer, é um monte de coisa que a gente tem que estudar, mas é muito prazeroso. Eu acredito que isso é que conta muito. Bom, vamos continuar então aqui. Por que a gente não escuta o nosso cliente? Então a gente já falou aqui que escutar, o que é escutar o cliente, mas por que a gente não escuta o nosso cliente? Primeiro ponto que eu acho que é fundamental é porque a nossa agenda, de fato, é muito corrida. Então essa desculpa, digamos que não se enquadra para pessoas que têm poucos clientes. Então não dá pra você dizer que você não tem tanto, eu não escuto porque, enfim, eu tenho 3 clientes por dia. Se você tem 3 clientes por dia, você tem super tempo de escutar a sua cliente, né? Então dá pra você escutar. Aí você vai tendo muito mais cliente, vai ficando muito mais corrido e daí você começa a reclamar que você não tem tempo de escutar porque na verdade a sua agenda tá cheia. Só que daí você alcançou aquele nível, aí todas as clientes querem que você escute, querem a sua atenção e você não consegue escutar. Porém, esse processo, ele precisa fazer parte, vocês precisam entender que esse processo da escuta do cliente, do diagnóstico inicial, de você ter essa troca com o seu cliente, ela não é que é fundamental, não é que é importante, é regra. Porque se você não fizer isso, você vai perder tempo de outro lado. Eu já falei sobre isso. Você vai perder tempo por quê? Porque a partir do momento que você não dedica aquele tempo da escuta, vão acontecer erros ou vão acontecer detalhes que você não prestou tanta atenção e você poderia ter feito aquele cabelo um pouco diferente. E aí essa cliente provavelmente vai ter que consertar, não vai fidelizar com você, então você perdeu tempo porque você sempre tem que estar fazendo um cabelo hoje pensando em quando esse cabelo vai retornar para você. Você sempre precisa fazer um trabalho imaginando que essa cliente precisa voltar de alguma maneira para que você tenha sustentabilidade na sua carreira, para que você tenha garantido no próximo mês aquela cliente e, consequentemente, aquele dinheiro, né? Então, por isso que é tão importante o processo de escuta nesse processo de fidelização, que é nesse processo de fidelização, um cliente que vai e volta, né? Sempre volta para você. Então, inventar que você não tem tempo de ouvir, por isso que você não faz o diagnóstico, é um grande problema. Por que eu falo que inventar? Porque esse processo ele tem que ser igualzinho assim, ó. Eu vou ter que parar para cortar aquele cabelo, eu vou precisar parar para fazer aquela mecha, então eu preciso parar para fazer o diagnóstico, eu preciso parar para escutar aquela cliente. São 5 minutos, são 10 minutos, eu vou fazer alguma coisa aqui para adiantar esse processo, mas eu preciso daquele momento. Então você precisa colocar na sua agenda, incluir na sua agenda esse tempinho que você vai ter com a sua cliente. Se você gasta 15 minutos para aplicar uma coloração e por isso você encaixa uma cliente em 15 minutos, pense que você precisa escutá-la em mais 5 minutos, então você precisa encaixá-la em 20.
Ah, eu preciso de 10 minutos para conversar com a minha cliente, então você precisa encaixar ela em 25 minutos. Se não tiver 25 minutos, se tiver só 15, não dá tempo. E é isso que vocês têm que ter como regra. Não só aquele momento que você tá ganhando aquele dinheiro ali e, ai, não, mas é só 5 minutos. É como eu já falei outro dia, o penteado a gente desmonta, que é terrível, né? Desmontar um penteado é terrível. Ah, não escutei direito a cliente, fui fazer um penteado, ela não gostou, tal, enfim. É terrível. Mas desmontar uma coloração, desmontar uma mecha não tem como, né? Aí é um processo mais longo. Aí eu vou gastar mais tempo no lavatório, aí eu vou gastar mais tempo, enfim, não dá certo. Então esse processo ele é óbvio, ok? Porque sempre foi o cabeleireiro que deu as regras, isso é uma coisa que a gente já sempre fala, e é uma coisa que eu acredito muito na cultura que foi estabelecida e tá impregnada na gente. Tá impregnado que o cabeleireiro é que fala o que tem que ser no cabelo daquela cliente, tá impregnado várias coisas negativas que a gente precisa sempre se desvencilhar dessas coisas. Sempre entender, não, mas eu quero ser um profissional diferente e por isso eu não vou agarrar isso pra mim, né? Eu não faço parte desse grupo, então vamos eliminar. Então, por que a gente não escuta? Porque infelizmente isso é cultural, tá impregnado. E porque o processo que a gente adota tá errado. Então, às vezes você tá errando sem saber, inclusive, que tá errando. Por exemplo, essa questão que eu acabei de contar pra vocês dos minutos, né? Há quantos minutos que eu vou colocar aquela cliente na minha agenda para que aquela cliente que eu tenha com ela esse tempo de escuta. Às vezes você só não tá conseguindo ouvir a sua cliente porque você não acertou no seu processo. Então não fica só no dia a dia, só pensando no corte que você vai fazer, na mecha que você vai fazer, e para pensar no seu processo. Quanto tempo que a cliente tem que ter na sua agenda para que você consiga cortar e escutá-la e fazer o diagnóstico? Olha só, tem pessoas que acham que problema de agendamento é problema da recepcionista. Tem muitos cabeleireiros que me falam isso. E aí eu vou analisar, esse cabeleireiro, ele quer que a recepcionista adivinhe o jeito que tem que ser a agenda dele. Não vai ter como, isso não vai acontecer. Até porque cada cabeleireiro, imagina que você trabalha num salão que tem 5 cabeleireiros. Cada cabeleireiro tem um tempo, cada cabeleireiro vai fazer as coisas de um jeito, enfim. Daí a recepcionista, ela vai marcar de um jeito padrão. Ela só vai mudar o jeito que ela marca, que ela agenda, se você for lá e disser pra ela: olha, eu preciso desse tempo pra isso, preciso desse tempo pra aquilo, preciso daquele tempo pra aquilo. Ela não sabe a hora exata que ela precisa encaixar uma cliente. Então quem é que tem que dizer isso? Você. Você que é cabeleireiro que tem que dizer pra ela que hora que ela tem que encaixar. Nath, às vezes nem eu sei que hora que eu tenho que encaixar porque eu não consigo nem fazer essa programação. Por isso que eu digo sempre, para pensar na sua carreira, para analisar os pontos. Às vezes você tá atrasado e você nem entende o que aconteceu. E aquilo vai embolando. Mas na verdade é porque tem um erro simples de agendamento. Eu até tenho uma aula sobre isso, que, por exemplo, quando a gente vai fazer uma coloração e a gente quer encaixar uma cliente na coloração, se você não souber que o tempo que você precisa encaixar aquela cliente é no tempo de pausa, mas é no tempo de pausa, então então faço mais ou menos. Não é mais ou menos. Você só pode encaixar uma outra cliente naquele tempinho de pausa, senão vai dar errado. Então, por exemplo, tem clientes que tem agendamentos que são feitos assim, ó. Eu tenho uma cliente de 9 horas. Aí a próxima, então fala pra ela vir às 10. Eu vou fazer uma coloração e outra coloração. Então fala pra ela vir às 10. Das 9 às 10 você tem 1 hora. Aí você escutou aquela cliente, você aplicou aquela coloração e daí você vai ficar um tempo ali livre, né? Uns 20 minutos livre. Daí chega a outra cliente, daqui a pouco você tem que correr nela, porque daqui a pouco já dá o tempo de lavar a outra cliente. E se enroscou todo. Por quê? Porque um agendamento foi feito errado. Então, às vezes, é importante, às vezes não, é sempre importante a gente parar para pensar muito mais na nossa carreira e muito mais no nosso processo. Então, às vezes, a gente não está escutando a cliente porque o nosso processo está errado e daí não dá tempo porque o processo está errado. A gente não está conseguindo fazer o processo ficar certo, fazer o ato. O que é processo? A cliente chegou no salão, entrou no salão,
avisou a recepcionista que ela tá, a recepcionista avisou você, ela sentou na cadeira para te esperar, você atendeu ela na hora certa ou não, você levou ela para sua cadeira, aí conversou com ela e fez o processo. Tem gente que faz, a cliente chegou, já tá atrasada, aí pede pro assistente ir lá buscar aquela cliente, já vai pro lavatório, porque daí já vai lavando esse cabelo e depois eu converso com ela porque eu tô atrasado. E aí embolou tudo, porque daí o processo não tá certo. Como é que você vai escutar uma cliente se você já molhou o cabelo dela, se você já não viu como é que ela chegou, se não viu o seco, não viu a textura, não dá pra oferecer nada mais, não dá pra oferecer um tratamento, porque ela já foi pro lavatório. Aí tem profissional que diz que, mas a cliente não quer fazer tratamento. Lógico que não quer. Você não diagnosticou, você não olhou o cabelo dela pra dizer, olha, tá precisando fazer isso. Então, o processo tá errado. Então, cuida do seu processo. Nath, eu não sei nem por onde que eu começo. Começa por cada serviço, avalia se em cada serviço o seu processo tá certo, tá? Mas também é outra coisa pra gente falar outro dia. Mas enfim, vamos lá. E por que esse processo é tão importante na fidelização? O processo de escuta, para quem chegou agora. Porque gera vínculo. Então, quando eu me prontifico a escutar o meu cliente antes de realizar o trabalho, antes de tocar no cabelo dele, antes de fazer um corte, antes de fazer uma coloração, de fazer uma mecha, quando eu me prontifico a escutar, eu gero vínculo com ele, eu gero confiança, ele vê que eu tô analisando aquele cabelo, ele vê que eu tô analisando o perfil dele, eu tô analisando o contexto todo dele, e aí por isso ele gera uma confiança, né? Ele acredita muito mais em mim. Porque o cliente, ele não muda de profissional com medo. Então, o cliente, ele sempre que ele vê uma vantagem em você, então ele acha que você é bacana, ele não muda de medo do outro não ser, entende? Agora, quando já tá ruim, lógico que ele muda. Ele muda porque, já tá ruim mesmo, eu vou mudar para experimentar outro. Quando tá muito bom, ele não muda com medo de que aquele profissional que vai vir novo não seja tão bom quanto você. E mais, quando você é muito bom naquilo que faz, quando você tem aquele vínculo com o seu cliente, quando você dá atenção e quando você escuta e quando você executa o trabalho, não fica aquela coisa de expectativa realidade, né? Quando você executa aquele trabalho que você realmente combinou e fica bonito, fica aquilo que vocês combinaram, mesmo que esse cliente por algum motivo experimente outra pessoa, ele sempre vai retornar para você. Ele sempre vai ver, nossa, eu fui no outro, mas realmente fazer o cabelo com a Nath é muito melhor. Porque ela me escuta, porque ela sabe o que eu quero, entende? Então, é esse nível que você precisa sempre buscar alcançar. O nível de que o seu cliente vai estar sempre satisfeito com você, que mesmo que ele mude, ele sempre retorna. Então, pode acontecer dele mudar? Pode, porque às vezes ele tá numa outra cidade, hoje às vezes ele tá numa outra cidade, às vezes você não tem horário, ele precisa naquele dia, então tudo isso pode acontecer. Mas o importante é você ser um profissional que o seu cliente sempre olhe como o principal dele, como aquele profissional que ele tem que voltar. Então fica mais difícil quando a gente usa esse processo de escuta, fica muito mais difícil dele mudar, porque ele já sabe que o outro profissional não vai nem fazer isso que você tá fazendo. E por que fazer o diagnóstico é muito moderno, né? Então, por que esse processo é tão importante da escuta? Porque é muito moderno a gente fazer um diagnóstico hoje. Hoje, raros, a gente pode contar nos dedos quantos profissionais fazem um diagnóstico mesmo, fazem uma consulta com o cliente. Que é diferente de simplesmente bater um papo ali antes do cabelo e já sair fazendo, né? Esse diagnóstico bem feito, legal, que você faz várias perguntas, é muito raro. Então, acaba sendo um processo muito mais moderno e difícil de ter na sua concorrência. Então, você pega aí dentro do salão que você trabalha e você observa quem é bom, quem não é, quem faz o processo correto, quem não faz, quem atrasa, quem não atrasa, quem o cliente está sempre satisfeito e volta, quem não, quem tem sempre o cliente de primeira vez só e você vê que não tem frequência, quem não, e assim por diante. Então, quando a gente faz esse processo de escuta, que é um processo do diagnóstico correto, que é um processo muito mais moderno, o nosso cliente entende que a gente está à frente. Porque olha que a gente está falando que fazer um diagnóstico com o cliente até surpreende.
Então significa que não faz parte de um geral, não é comum fazer isso. Não é todo salão, não é todo cabeleireiro que faz um processo desse. Então se você fizer, você já tá na frente por conta disso, entende? Bom, eu até já falei disso, mas queria dar um exemplo de uma consulta que eu fui. Então, uma vez eu fui numa consulta de uma nutricionista, só que era muito cara. Mas todo mundo dizia, Nath, você tem que ir, ela é muito boa, ela é muito boa. E eu disse, bom, eu vou nessa consulta, tá bom. Paguei com dor no coração, assim, né? Poxa, achando caro a consulta, mas eu fui. E aí, eu fui, aconteceu lá uma pré-avaliação com uma pessoa X, eu não tive contato ainda com a médica, fez uma pré-avaliação comigo, fez várias perguntas pra mim, básicas, então assim, perguntas que um médico faria. Então, tirou minha medida, tirou meu peso, fez algumas perguntas relacionadas à minha alimentação e tudo mais, tudo bem. Aí eu entrei pra consulta. Quando eu entrei pra consulta, a médica tinha um computador e ela foi me perguntando coisas que nem eu sabia. Eu não sabia nem responder algumas coisas. Eu tinha que pensar algumas coisas porque nunca ninguém tinha me perguntado aquilo, né? Mas eu fui respondendo e tal. Eu não estou exagerando. Eu fiquei 2h20 na consulta. 2h20. Chegou uma hora que eu tava até cansada, mas tava legal, porque ela tava me perguntando coisas que eu nunca pensei em responder e tal. Tudo relacionado à nutrição, né? Então era relacionado à alimentação, relacionado ao corpo, relacionado ao que eu comia, enfim. Eram muitas e muitas e muitas perguntas. Quando terminou a consulta, né? Quando terminou as perguntas, ela fez algumas medidas lá, me disse qual que era o objetivo. Então ela me disse assim, Nath, olha, é o seguinte, eu entendi que o seu dia a dia é assim, assim, assim. Então nós vamos ter que incluir coisas relacionadas ao seu dia a dia. Então já começou aí. Ela entendeu como que era a minha rotina e ela fez uma coisa personalizada para mim. Então não era uma coisa geral. Então ela sabia os horários, ela sabia quais eram os momentos que corria risco, por exemplo, de eu não conseguir comer. Então esses horários eram pensados daquela maneira. Então ela já começou fazendo uma coisa personalizada. Depois ela me disse, olha, tudo aquilo que você me disse que você não gosta, que é difícil, que é mais demorado para preparar e tal, nós vamos eliminar. E nós vamos colocar só as coisas que são mais fáceis de preparo, que são mais rápidas, né? No meu dia a dia lá do salão, porque a minha dificuldade era comer dentro do salão. Tudo bem, porque cada dia comia no horário, cada dia dava tempo às vezes de comer, às vezes não dava tempo de pedir, às vezes não dava e assim por diante. E aí, tudo aquilo, então ela foi fazendo tudo aquilo bem personalizado, bem certinho pra mim. E esse finalzinho assim, e aí ela diagnosticou, ela falou pra mim, olha, e eu entendi que o seu objetivo é esse, a melhor opção para você nesse momento é essa, não dá pra gente chegar nisso de uma vez, mas nós vamos fazer um processo. Então essa primeira etapa, esse primeiro processo vai ser dessa maneira. Então ela me disse lá a maneira que seria aquele primeiro processo, certo? E que aquele processo ia demorar tanto tempo, beleza. Esse finalzinho assim, dela me falar, dela me passar o diagnóstico, dela me passar como que ia ser as coisas que eu ia fazer, que eu ia comer e tal, da consulta deve ter levado uns 20 minutos. Então, eu posso garantir pra vocês que pelo menos 2 horas eu fiquei falando. Ela só me perguntava e ficava ouvindo, e tudo que ela ouvia, ela digitava, mas praticamente 2 horas eu fiquei falando na consulta. Então ela me perguntava e eu respondia, ela me perguntava e eu respondia. Eu me senti ouvida como nunca antes. Nunca eu tinha passado por aquele momento. E eu fiquei muito impressionada, assim, fiquei pensando, nossa, a gente faz isso, a nossa cabeça pensa assim, nossa, custa caro, mas ela não atende 20 pessoas no tempo que ela me atendeu. Ela atende só a mim, por isso que custa caro. Senão nem pagaria o dia dela mesmo. Eu fiquei dando argumentos pra mim, pra mostrar pra mim mesma que aquilo justificava.
que aquele preço tava ok, que deveria mesmo pagar porque aquela profissional era boa o suficiente para cobrar aquele valor. E é assim que o seu cliente vai pensar. E eu consegui ver naquele processo que eu fiz, né, que faz tempo que eu fui nesse lugar, eu consegui ver naquele processo que aquilo tinha muito a ver com o meu dia a dia, que aquilo tinha muito a ver com o cliente que eu atendia, que o cliente que eu atendia era muito pouco escutado, que se eu fizesse perguntas para ele, se eu mudasse, por mais que não seja tão simples como numa consulta que você vai, que você senta, né? Lógico que a gente tem o nosso dia a dia, às vezes é muito corrido, mas por mais que seja muito corrido, eu procurei colocar dentro do meu processo um pouco daquele processo dela, que me chamou muita atenção. E o que aconteceu? Ela errou muito pouco, não errou comigo com relação aos alimentos, com relação à rotina, com relação ao jeito que eu ia, aos horários. Por que ela não errou? Porque ela tinha tudo. Ela tinha todas as minhas informações. Ela sabia tudo que ela primeiro buscou, tudo que ela precisava para conseguir chegar a alguma conclusão. E aí ela chegou numa conclusão que era simplesmente, como uma terapia. A terapia você não vai numa terapia para você levar bronca ou para você levar elogio ou para a terapeuta dizer que você tá certo ou que você tá errada. Você vai numa terapia para você falar. E quando você fala, você ouve. E quando você ouve aquilo que você tá falando, tanto você tá com um problema, começa a falar em voz alta mesmo, não é brincadeira isso. Começa a falar em voz alta sozinha sobre esse problema. Falar alto. Ai, tô com esse problema, o que eu posso fazer para resolver? Eu vou resolver dessa maneira. Tem vezes, gente, que eu me pego falando sozinha, conversando com outra pessoa. O que eu vou falar com aquela outra pessoa, sozinha? Por quê que esse processo funciona? Porque o processo de conhecimento é um processo da gente falar em voz alta, certo? E a terapia, ela funciona exatamente assim. A gente não vai para ouvir a opinião do outro. A gente vai para dizer o diagnóstico que aquela médica me deu de como eu deveria comer e assim por diante. No final, que foram aqueles 20 minutos, ela não precisava nem ter me dado. Porque o tanto que eu tinha falado, eu já tinha entendido como que era a minha rotina, o que eu precisava incluir em cada momento, quais eram os momentos que eu realmente ia poder parar para comer e não parar para comer, por que eu precisava ter coisas fáceis, por que eu precisava perder um tempo antes para que naquela hora fosse mais interessante, entende? Então, esse processo que a pessoa vai falando, você praticamente não erra, porque você entende já tudo, qual que é o momento dela, qual que é o jeito dela, enfim. Já falei bastante, certo? Acho que vocês entenderam. Bom, nós estamos chegando aqui no finalzinho da nossa live. Foi um prazer enorme estar com vocês de novo. Nós temos uma dica prática do dia que eu vou passar para vocês agora. Se vocês tiverem dúvidas, me mandem. Tem gente me mandando mensagem por direct e eu respondo lá por direct como que a gente, essas dúvidas e tal. Vou até separar nas próximas lives alguns momentos, como vocês têm me mandado mensagens, inbox assim, perguntando algumas coisas, eu vou separar em algumas lives algumas perguntas que são pertinentes a todo mundo para que eu responda geral, certo? Mas está sendo um prazer enorme compartilhar isso tudo com vocês e a partir de agora, dessas semanas, hoje, já tem a possibilidade de vocês fazerem a inscrição para o webinário que vai acontecer dia 2/7, que é uma super aula sobre isso tudo que a gente tem falado e vai acontecer à noite. Então essa super aula, que vai ser no dia 2/7, próxima quinta-feira, não essa semana, é na próxima semana, vai acontecer 7:30 da noite. Então essa semana ainda nós temos mais 4 lives, 4 aulas, então todas elas falando sobre esse processo. Eu até tenho o tema aqui, mas eu vou colocar o tema lá no nosso canal do Telegram. Então para quem não está inscrito ainda, na minha bio tem o link, é só você se inscrever e acompanhar lá todos os dias, que todos os dias tem as mensagens. Lá no meu canal também, para quem perdeu, tem as aulas, a reprise das aulas. Então a gente está disponibilizando a reprise das outras aulas. Da aula 1 até a aula de hoje, né? Vão ser colocadas lá para quem perdeu, ok? Bom,
A dica prática de hoje, a melhor forma de você se aprimorar é sabendo o quê? O que você acerta e o que você erra. Onde que eu tô acertando, onde que eu tô errando? Eu falei pra vocês nessa aula que às vezes a gente nem sabe que a gente tá errando, né? Então, a minha dica prática de hoje é o seguinte: pesquisa. Pesquisa é uma coisa super simples de fazer, super simples. A pesquisa não é feita com todas as pessoas que você conhece, todas as clientes. Quando a gente vê uma pesquisa, por exemplo, na televisão, pode ver, sempre tem os dados da pesquisa, né? E normalmente a pesquisa foi feita com 1.000 pessoas, com 2.000 pessoas, que é ridículo, né? Às vezes é uma pesquisa do Brasil feita com 1.000 pessoas. É ridículo o número. Então, uma pesquisa, às vezes, com uma cliente você consegue fazer uma pesquisa. Com 10 clientes você consegue fazer uma super pesquisa. Então é muito importante a gente fazer pesquisa para a gente entender onde a gente está acertando e onde a gente está errando. Bom, a minha sugestão é que você faça uma pesquisa com suas clientes. Ela pode ser por WhatsApp, que agora, né, a gente não está presenciando essas clientes. Ela pode ser através do telefone do salão, como ela pode ser através do seu telefone. Mas você vai dizer basicamente para sua cliente: eu quero melhorar e preciso da sua ajuda. Então, você vai pedir 2 coisas para ela, só 2 coisas. Gente, a cliente, ela adora. Aí você vai falar assim: eu não vou fazer isso com a minha cliente, não. A cliente adora participar e ela adora entender que você tá nesse processo de melhora, de mudança. Ela não vai se omitir. Eu já fiz várias vezes, já fiz vários testes e nenhuma cliente se omite em responder. Se você quer receber respostas mais reais, né? Você até pode fazer pelo celular do salão, por exemplo, pedir para o pessoal do salão mandar essa pesquisa para suas clientes. Você seleciona lá 10 clientes que são as mais críticas e não são as que mais te amam, né? Porque as que mais te amam, claro, se você quiser incluir algumas até para ver se elas realmente estão te amando, você pode. Mas, então faça essa pesquisa com a sua cliente e você vai perguntar 2 coisas para elas. Então assim, eu quero muito melhorar como profissional e preciso da sua ajuda, que é a minha cliente. Você sabe o que é um diagnóstico? E você recebe esse diagnóstico por mim quando vai ao salão? Então, é isso que você vai perguntar. Se a gente não tá na dúvida se a gente faz bem feito, se a gente não faz, se a gente tá comunicando que a cliente está recebendo isso, se a gente não tá comunicando. Então você simplesmente vai perguntar isso. Você sabe o que é um diagnóstico capilar feito antes do processo? Você pode até detalhar, tá? Mas lógico, não vai dizer pra ela: eu te faço pergunta, ou eu te faço, eu pergunto pra você o que você quer fazer. Lógico, todo mundo pergunta pro cliente o que ele quer fazer, né? A gente quer saber o seguinte: eu faço um diagnóstico, a cliente entende o que é um diagnóstico e eu faço. Por exemplo, vamos imaginar que você é uma das pessoas que me disse que faz um diagnóstico. E aí você pergunta assim para sua cliente: você sabe o que é um diagnóstico? E a sua cliente responde: não. Isso significa que você está fazendo? Provavelmente não. Porque significa que a sua cliente nem sabe o que é um diagnóstico. Então você pode até estar fazendo nela, mas você não está comunicando. Então são 2 perguntinhas simples que vão clarear muita coisa para vocês, tá? E para cada um vai clarear de alguma maneira. Se vocês com essas perguntas tiverem dúvidas, podem também me mandar mensagem.